Fala galera, canal Colmeia na área para a gente revisitar uma das grandes séries brasileiras de todos os tempos. Cidade Invisível está estreando hoje, nesta quarta-feira, na Netflix. E eu e a Carlinha, que já fizemos as análises dos trailers de Cidade Invisível, estamos aqui para fazer um recap da primeira temporada. Para você que está na dúvida, nossa, o que eu preciso lembrar para assistir essa série? Para isso, Dona Carla Benevenuto assistiu de novo a primeira temporada de Cidade Invisível. E eu queria saber de você, Carlinha, como é que foi revisitar a série agora já sabendo o final dela, né? Incrível! Porque quando a gente está vendo a série pela primeira vez, tem detalhes que às vezes passam batido. Mas quando você vê novamente, sabendo qual é o final, você vê como que as coisas se encaixam ali perfeitamente, como tudo estava na nossa cara o tempo todo, as pistas estavam ali, os indícios estavam todos ali. Então é incrível como eles costuraram, amarraram a série assim certinho, não deixaram nenhuma ponta. Acho que o Wallace não exagerou quando disse que é uma das maiores séries brasileiras de todos os tempos. Fez muito sucesso lá fora também. Então vamos lá. Começando aqui a nossa maratona Cidade Invisível, a gente vai falar, vai ter vídeo para falar das entidades que vão aparecer na segunda temporada. Vai ter uma análise muito completa aqui no Colmeia. Só que para você ver isso, você tem que se inscrever no canal, você tem que ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo, para você saber tudo de Cidade Invisível. Acho que vai ser difícil ter uma cobertura tão profunda e tão completa quanto a que a gente vai fazer aqui no nosso canal. Vambora! O primeiro episódio, Carlinha, são 7, né? O primeiro episódio, ele começa apresentando a história, um pouco da história do Corpo Seco e também a relação dele com o Curupira. A gente vê lá o Seu Antunes e o Cisso andando pela mata. Aí o Seu Antunes ele resolve matar o Cisso por puro prazer, na prática por puro prazer. Só que o Curupira estava lá de olho e falou assim: bicho, você não vai fazer isso não, irmão. Você não vai fazer isso. Tomou uma atitude, matou o Seu Antunes, que acabou virando o Corpo Seco. E uma parada legal, Carlinha, que eu acho que logo nesse início, depois a gente vê logo depois o Cisso contando para a Luna e para outras crianças a história, é que o Corpo Seco nada mais é do que o tinhoso. O Corpo Seco é o tinhoso, coisa ruim, sete peles, sem teco gelado. Na prática, ele é isso, né? Ele é a personificação disso. É a personificação do mal. É uma pessoa que ela é tão ruim, mas tão ruim, que o céu rejeitou e a terra também. Ninguém quis, nem o inferno quis aquele ser de tão maldoso que ele era. Aí ele foi condenado a ser uma alma vagante, né? Que ficasse andando pela terra. E o Mas Curupira, e ao ele mesmo lado, poderia o ser completo aprisionado contrário, por né? um feitiço. Então, e o Curupira, pelo mesmo lado, é o completo contrário, é a natureza, né? É a força da natureza. Exatamente. Bom, e aí na sequência a gente tem um incêndio na floresta que acaba vitimando a Gabriela, né? Que é a esposa do Eric. Na realidade, a Luna vai em direção ao fogo, a Gabriela vai atrás, e aí nisso a Luna acaba sobrevivendo, mas a Gabriela acaba morrendo, né? E aí é aqui que o plot de Cidade Invisível começa de verdade, né, Carlinhos? Com certeza. Porque o Eric vai querer saber o que aconteceu com a esposa dele, e ele vai atrás até o final. E é legal a gente relembrar que a série gira em torno do Eric, né? Ele é o grande protagonista da série, mas a família dele também é muito importante, a filha, a esposa, enfim. E a Gabriela estava lá na festa de São João da Vila Toré, ela era muito ligada com as tradições da aldeia, com a preservação da floresta, então fazia todo sentido ela estar ali, mas ela acabou perdendo a vida ali fazendo o que ela ama, né? Que é lutar pela cultura e pelas causas ambientais. E uma parada importante quando você fala do Eric também é o desenrolar a partir de agora. Ele é um policial de uma polícia ambiental, né? Do Rio de Janeiro. Aliás, a série se passa no Rio de Janeiro. E ele vai atrás de coisas para saber o que aconteceu com a mulher dele. Só que ele acaba descobrindo que o caso da esposa dele, da morte da esposa dele, um mês depois ele foi arquivado. Ou seja, não existe mais. E aí ele vai naquela, ele encontra um desconhecido, marca um encontro com esse cara não aparece, a própria aluna tem um momento ali que ela fica meio incomodada com aquilo que está rolando. Ele está correndo atrás no final das contas. Só que na prática, o que vai acontecer é que, ao tentar descobrir o que aconteceu com a esposa dele, com a Gabriela, ele acaba descobrindo mais sobre si. Porque tem um momento que ele sonha com um boto cor-de-rosa e ele encontra um animal, um boto, né? Na praia, ali no Rio de Janeiro, na beira da praia, no Rio de Janeiro. E, aliás, só lembrar que o boto é um animal do norte, né? Teoricamente, ele é do norte. E ali
Também a gente tá vendo a cena aqui que o Boto aparece. Também é uma cena muito bonita e etc. E acho que é uma cena que fica marcada pra gente, né? Logo no primeiro episódio, ver o Boto cor-de-rosa da nossa cultura, né, Carlinhos? O nosso famoso comedor de casadas. Já apareceu morto, né, coitado? Deu nem tempo de trabalhar. Foi se meter com gente errada, né? A gente vê o trabalho dele ao longo da série, o trabalho de comer casadas. E enfim, gente, o Eric fica muito assustado, né, de ver um Boto ali. E no fundo, no âmago dele, ele sabia que aquele caso tinha relação com o caso da Gabriela antes do desenrolar da história. Então ele decide ficar com aquele Boto. E é interessante também que as entidades estavam ali, né? A gente logo de cara vê a Camila. Só que quando o Eric se apresenta como policial, eles dão linha na pipa, ó, desaparecem. Sim. Aí o Boto acaba ficando com o Eric, que coloca ele ali no carro, enche a caçamba do carro de gelo e fica É muito boa carregando o essa Boto para cena. lá e para cá. Muito bom. Não, aliás, essa sequência que você falou é uma sequência onde a gente é apresentado a todas as entidades, né, da primeira temporada. A gente vê o Tutu, a gente vê o Saci, o Isaac, né, no caso, a gente vê a Inês, que é a Cuca. A gente acaba sendo apresentado a todos ali num momento muito interessante. E aí, no final, você já entrou numa parte que é bem legal, que é o final do primeiro episódio. Como o Eric levou o Boto para casa, o Isaac foi lá, que é o Saci, foi lá para tentar recuperar o corpo do Boto. Mas acabou dando um mole, deixou a perna para trás, perdeu a prótese da perna dele, e aí a Luna acha a prótese da perna e fica com aquela pulga atrás da orelha para descobrir quem é o Isaac. E esse primeiro episódio ele é bem marcante, ele consegue te entregar tudo, né, Carlinha? Você vê todos os personagens, fica um negócio... Eu gostei, pelo menos eu gostei bastante logo desse primeiro episódio. Cara, e o Isaac é um personagem incrível, cara. Eu me afeiçoei muito ao Isaac, acho que foi um dos personagens que eu mais gostei, assim. E eu acho muito legal que ele, quando chega lá na casa do Eric, ele tem uma missão que é pegar o Boto, mas ao mesmo tempo ele é um saci. Então ele não consegue resistir ao instinto dele de fazer merda. Então ele vai fazer as travessuras dele, vai roubar biscoito, vai dar nó no pano de prato. Aí ele dá de cara com a Luna, não adianta, né? E sabe o que eu acho legal? Que Isaac é anagrama de saci. Se você Sim. inverter as letras da Saci, eu achei que foi uma jogada muito maneira que fizeram. Muito maneiro. Então a gente vai entrando agora no episódio 2. O Eric segue naquela loucura dele de querer saber o que tá rolando. E ele vai até a Vila Toré para conversar com a galera de lá, mas só a Fabiana quer conversar com ele, que é uma mulher de lá que está grávida. Que na teoria ela está grávida do Boto, que se chama Manaus. Para ela se chama Manaus. E aí, ali você é apresentado tanto a Fabiana, até o novo nome, né? O novo nome que é Manaus do Boto. Ser apresentado ao João, que é o filho do Cisso também, que está metido com a empreiteira e etc. Aí você vê o Cisso conversando com a Inês, falando sobre a morte do Manaus. O Cisso sabe quem é. O Cisso sabe tudo que está rolando. Então ele vai lá conversar com a Inês, que é a Cuca, para falar sobre o Manaus. A gente vê uma cena da autópsia do Boto, né? A autópsia do Manaus, no final das contas, que é uma cena muito marcante desse episódio, né? Ah, ele tem um buraquinho na cabeça, eu acho uma da hora aquela cena. É muito maneira, muito maneira. Bom, e aí a Luna, já sabendo que ela deduziu, como essa menina é inteligente também, né? Criança inteligente, que o Isaac é o Saci. E aí ela cria uma armadilha, uma arapuca, para pegar o Saci, para pegar o Isaac. E aí, no final das contas, ela tenta trocar a perna dele pelo paradeiro do Curupira. Maneira. Essa cena é muito maneira, né? Dá uma construída legal na Luna, né? Sim, ela sempre obcecada pelo Curupira. Quando o Cisso contava a história para as crianças, ela já queria saber do Curupira. Quando o Saci apareceu, ela já queria barganhar a informação ali para poder saber do Curupira. E, enfim, ela seguindo atrás do objetivo dela de chegar no Curupira. Total. Aí a gente vê, para mim, uma das grandes cenas de toda a temporada, que é a cena que a Cuca resgata o corpo do Manaus, do Boto, do IML lá, né? Que é aquela cena das borboletas, que passa um monte de borboleta, que é a cena, uma das cenas que ficou mais famosas, né? Da primeira temporada pela parte visual. Ela é linda, 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 linda. Lindíssima, lindíssima. Com certeza. Pois é, aí na sequência a gente tem a Fabiana, ela conta pro Eric, a Fabiana que é a mulher que está grávida do Boto, né, do Manaus, conta pro Eric sobre o Manaus e fala que ela está esperando um filho do próprio Manaus. Então teremos mais um filho do Boto, que vamos saber lá na frente
Vamos saber lá na frente. Bom, se você tá vendo isso aqui, você não vai tomar spoiler, porque você já viu, né? Você tá só querendo relembrar a primeira temporada. Que o Eric também é o filho do Manaus, né? É um filho do Manaus. Também é filho do Boto. Também. Ele Então, a tem partir sangue disso... de humano e sangue de entidade. Sim. Como diria Fred Nicásio, né? É filho do sangue de Boto Bonito, né? Tem sangue de comedor de casadas. Sangue de comedor de casado. E aí, a partir disso, o Eric começa a desconfiar do João ter matado o Manaus, né? Porque o João, a gente falou, filho do Cício, ele tá metido lá com a parte da empreiteira e etc. E a Isso é alegação importante, né? De lembrar que tem uma construtora que está interessada na Vila em Toré. derrubar a Vila Toré para poder construir um suposto eco-resort no lugar. Então, o João é um dos grandes representantes da empreiteira ali dentro da comunidade. A empreiteira, que não é burra, quis escolher alguém da comunidade para falar por ela, Para porque convencer. seria alguém com que as pessoas conseguiriam se conectar de alguma forma. E o escolhido foi o João, que é o filho do Cício. Então, ele estava lá sempre fazendo propaganda da empreiteira, tentando convencer as pessoas a venderem suas casas, enfim. Pois é. E aí o Eric tá desconfiado do João. Só que as entidades, a Inês, a Camila, etc., estão desconfiadas do Eric. Elas estão achando que foi o Eric, porque foi o Eric que pegou o corpo do Boto e levou para casa. Então elas estão desconfiadas do Eric. E aí o que eles fazem? A Camila hipnotiza, a Camila é uma sereia, ela hipnotiza o Eric, leva ele pro bar e, teoricamente, eles matam o Eric ali. Na cabeça das entidades, eles matam o Eric ali, tá resolvido, acabou o problema, ele era o culpado e foi. Acaba assim o segundo episódio. Começamos então o terceiro episódio, que é um episódio até que tem pouca coisa que acontece dentro dele, mas é um episódio muito interessante para o desdobramento do que foi o final do segundo episódio, né? A gente vê que o Eric acorda na praia, ele tá vivo, e as entidades suspeitam de algo muito diferente dele. Gente, ele sobreviveu ao canto de uma sereia, Carlinha. É um negócio muito fora da curva, né? E essa cena é muito importante tanto para a construção do Eric quanto para a construção da Camila, que a gente vê como ela se originou. E as entidades, elas são pessoas que tinham sangue já da entidade, mas que morreram e tiveram a vida devolvida pela natureza de alguma maneira. Então a gente vê a origem da Camila nessa cena, depois a gente vê a origem do Isaac, a gente vê a origem da Cuca, a gente vê que é o mar que devolve a vida dela, assim como o vento devolve a do Saci a floresta devolve a da Cuca, né? Então é muito legal, porque essa informação de como eles surgem e o que devolve a vida deles vai ser importante lá no futuro para uma teoria que existe aí na internet. Sim. Então guardem essas informações. E na prática, é o que acabou de acontecer com o Eric, né? O mar devolveu a vida a ele, né? Teoricamente. Ele sobreviveu, né, ali ao encantamento da sereia, então o pessoal já ficou de olho. Nossa, nem todo mundo, mas a Camila já entendeu ali de cara que tinha alguma coisa errada, porque ela era amaldiçoada a encantar homens. E como assim um homem conseguiu resistir ao encanto dela? Então o povo Camila já abriu o olhinho ali. Bom, aí estamos na sequência, a Luna, ela já começa a ter uns comportamentos estranhos, ela já começa até, por exemplo, aparece um passarinho morto no quintal deles, então ela já tem um comportamento que vai sendo mudado, e aí somos apresentado não, né, ganha um pouco mais de força na trama a Dona Josefa, que comenta com o Eric sobre os comportamentos da Luna, que parecem muito com os comportamentos do Eric, quando criança. E aí ela conta que o Eric só melhorou isso quando a própria Dona Josefa leva ele num benzedor. Então, teoricamente, a Luna teria que passar pelo mesmo para que isso melhorasse na vida dela. Enquanto isso, o Eric é muito cético, né, ainda em relação a isso, muito resistente. Sim. A gente já viu no trailer da segunda temporada que ele segue cético, independente de tudo que passou, né? Ai, Eric, tome tenência. Pois é. Aí, no final desse episódio, a Cuca, ela prepara uma armadilha pro Eric, que acontece em paralelo. Ele mostra ele adulto e ele sendo exorcizado quando ele era criança. A gente vê a cena do exorcismo. Não é exorcismo, né, gente? Vamos falar a verdade, porque no final das contas era uma entidade. Acho que no final das contas era ele tirando de si a conexão que ele tinha com as entidades. Então, ele também é uma cena muito importante. Corpo, né? Era um ritual de fechamento de corpo. Acho que é por conta desse ritual de fechamento de corpo que a Inês não conseguiu acessar o corpo do Eric. Entendeu? Tanto que a Luna depois vai passar pelo mesmo ritual, desculpa antecipar o que acontece,
Só que com ela não funciona, porque a entidade já estava dentro dela quando o ritual foi feito. É isso, muito interessante você trazer isso agora. É... Começamos o quarto episódio mostrando exatamente isso que a Carlinha está falando agora, que o Eric está resistindo aos poderes da Cuca, da Inês, e a própria Inês fica desacordada e ela é socorrida pelo Tutu. A Camila depois ela leva o Eric para casa, a Luna fica meio... A Luna não gosta muito. Acho que também tem um pouco, né, da criança, ciúme do pai com uma outra mulher. Também é interessante essa construção, né? A construção da Luna ela é incrível, porque ela é ambígua o tempo todo. A Luna ela está sobre um transtorno pós-traumático, ela acabou de perder a mãe. Então faz sentido ela estar instável, ela ter comportamentos estranhos, faz sentido ela ter ciúme do pai. Tudo que a Luna faz muito sentido dentro da trama. Sim, e aí na sequência a gente vê o Cisso voltando à floresta para ir lá aonde o corpo do seu Antunes foi enterrado, para ver se ele consegue achar a ossada dele e etc, para ter uma noção. E não acha nada lá. Ele só acha um monte de cinzas, né? Um monte de coisa no chão. A floresta ali, onde o seu Antunes morreu, que é o corpo seco, fica seca de fato, né? Ela apodrece, então também é uma coisa interessante que você vai se conectando, você vai começando a entender. O mistério dessa série é muito bom, ele vai sendo revelado de pouquinho em pouquinho. Então é muito legal. E aí a própria Inês explica para o seu Antunes que nem o céu, como a Carlinha já tinha falado aqui, que nem o céu e nem a terra quiseram o seu Antunes, ele acabou virando o corpo seco. Na sequência, o Eric ele resolve entender um pouco mais do passado dele. E aí ele vai buscar informações sobre a própria mãe dele e acaba descobrindo neste momento que a mãe dele transou com o Manaus e ele é um filho do Boto. E aí temos um grande plot twist neste momento na série, né? Exatamente, que até então a gente não sabia que ele tinha sangue de entidade, né? Então foi um grande plot twist, a gente descobriu que vai ter um irmãozinho. Pois é muito bom. E aí na sequência a gente vê um pouco mais do plot, da parada do GPS do carro do Eric, que também é importante para tudo que vai ser desenvolvido lá para frente. No final deste episódio, seguimos com uma coisa, tenho em cabeça uma coisa para vocês aqui, relembrem. Neste momento as entidades, a Inês, a Camila, o Tutu, o Isaac, todos eles acreditam que o culpado de tudo que está acontecendo é o Eric. Na cabeça deles, é o Eric que está fazendo tudo isso. E aí desemboca na cena final deste episódio, né, Carlinha? Que é o Sim. Tutu atacando o Eric. E aí a Luna chega desesperada, grita, dá um grito assustado e misteriosamente o Tutu e o Eric aparecem caídos no chão. Aqui, Sim. termina esse episódio e tu fala, meu Deus, o que aconteceu? Exatamente, foi uma sequência de dois acontecimentos assim muito importantes, porque a Márcia estava lá com a Inês, né? Que convenceu ela de que o Eric estava mentindo. Foi quando ela pediu para rastrearem o GPS dele e depois no final isso deu muita merda. E ainda teve a cena do Tutu, que foi quando aconteceu de eu ver o Tutu caído, eu falei, mano, se esse homem morreu, a Cuca vai virar o Jiraya, porque ela era muito apegada a ele, né? Entre todas as entidades, era a que ela tinha relação mais maternal. Mas ainda ficou o suspense: se morreu, se não morreu, vamos ver o que vai dar. E a Pois resposta é. acaba ficando para o episódio posterior. É uma resposta que pega todo mundo de surpresa ainda. Na sequência, no episódio 5, a gente tem uma construção ali para a gente resolveu separar aqui só para não é tão explicado, mas pode ser importante na segunda temporada. O colar de proteção das guerreiras da Lua, que a Luna tem, né? Também é muito importante. Tá? Tem teorias na internet do que ele existe, por que ele vai ser relevante na segunda temporada. Então, relembre isso também. A gente vê logo na sequência a Márcia invadindo a casa da Inês e encontrando o corpo do Tutu com os olhos brancos, conforme o Eric tinha sugerido antes. E aqui a gente vê Exatamente. que deu ruim, Carlinha. Exatamente. Ele já tinha falado: olha, eu encontrei o Boto estava com o olho branco, igual o da Gabriela. Eu tenho certeza que essas mortes têm relação. Então, se você vai lá no IML e vê o corpo do Tutu, eu aposto que ele está com o olho branco também. Mas o corpo estava lá? Obviamente não. Então, ela deduziu que poderia estar na Inês, foi lá, invadiu e papum, estava lá e com o olho branco. Então, a Márcia já começou a ficar menos incrédula sobre tudo que estava acontecendo, a confiar um pouco mais no Eric. Mas ainda assim, coitada, ela fez merda de novo sem querer. Pois Mais é. pra E aí, menos.
E aí, na sequência, o Eric tá lá naquele plot todo, dele se sentindo mal, porque ele acha que, na real, ele matou o Tutu, que ele acha que ele matou o Manaus também. Então, ele começa a duvidar dele próprio, né? Também é interessante esse momento. E aqui, a série corre para um outro caminho, que é um momento muito importante, que é a entrada do Iberê na série, que é o Curupira, que a gente tinha visto vislumbres dele em alguns momentos, e aí a gente vê ele lá em situação de rua, né? Ele tá vivendo lá em situação de rua, e a gente vê o Isaac indo lá até o Iberê, tentando convencer com que ele volte a ser o Curupira, porque as entidades estão morrendo, e etc. Ele vai lá tentar convencer o Iberê. Mais um motivo para eu amar o Isaac, porque ele é muito cuidadoso com o Iberê, mesmo o Iberê sendo um chato. Eu sei que ele estava traumatizado por tudo que ele passou, mas ele descontava no pobre do Isaac e o bichinho só querendo o bem dele e ele lá, ó, maltratando. Mas ele insistiu até o final para que o Curupira tomasse jeito, entendesse o papel que ele tem. Então, tipo, eu amo muito o Saci. Bom, e aí na sequência temos o outro ritual que a Carlinha já tinha citado, do Eric passando pelo ritual para saber se ele está possuído ou não pelo corpo seco. Só que na real, neste ritual, ele descobre que quem está possuído pelo corpo seco é a Luna, filha dele, Sim. que inclusive, ao mesmo tempo, a Luna é benzida, está sendo benzida e o corpo seco se manifesta. E ali você vê que o grande vilão da série será, no caso, a Luna sendo possuída pelo corpo seco. Também é um negócio, uma coisa diferente, né? Interessante que a série traz, né? E a maneira como constroem esse paralelo é muito legal, porque como ao mesmo tempo que o Eric passa pelo ritual, a Luna passa pelo benzimento, benzedora, não sei como é que fala. Ela é benzida. Sim. E você vê que o benzedor não pode com ela, tipo, ele cai para trás, enfim, tem um ataque do coração e a Luna aproveita que a dona Josefa está ali socorrendo o benzedor e dá no pé, mete pé. Pois é. Bom, e aí na sequência entramos no capítulo 6, né? No episódio 6. O Eric, ele vai tentar tirar o corpo seco da Luna, mas quando ele chega em casa, a Luna já fugiu, já meteu o pé, já tá pelas ruas do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela vai atrás do Isaac, ela vai atrás do Saci para tentar convencer ele, e ele para tentar fazer com que ele entregue a localização do Curupira do Iberê. Ao mesmo tempo, a gente tem a Inês fazendo um feitiço para acessar as memórias do Tutu e descobrindo que o corpo seco está na Luna. Então, meio que tudo isso acontece ao mesmo tempo ali, Eu e amo é o que essa está rolando. sequência. Eu amo essa sequência porque tá todo mundo procurando alguém. O Eric tá atrás da Luna, que tá atrás do Saci, para saber onde está o Curupira, e ao mesmo tempo a Inês e a Camila estão atrás do Iberê, então tá todo mundo procurando alguém. É um procura, mas é uma sequência muito legal. E aí também, ao mesmo tempo, sai o resultado lá do GPS do carro do Eric, né? E aí ele começa a virar ainda mais suspeito de tudo isso que tá rolando. E o brabo é que lá na delegacia, onde o Eric trabalhava junto com a Márcia, também trabalhava o Ivo, né? E já tinha passado numa cena anterior o Ivo trocando uma ideia com o pessoal da construtora. Aí eles falam assim, cara, você é muito bom, você não tem que estar numa delegacia, você tem que estar, sei lá, numa secretaria de meio ambiente. Então, para quem sabe ler, o pingo é letra. E o pessoal da construtora é muito poderoso, então ficou ali o recado dado para o Ivo que ele poderia alcançar mais coisas se ele ajudasse a tirar o Eric ali de jogada, tirar do meio do caminho. Tanto que o Ivo já tinha feito vista grossa para a questão da construtora ter acesso ao laudo em relação ao envenenamento da água, né, que os peixes morreram lá no comecinho. Ele já teve acesso ao laudo e o Ivo começou a perseguir o Eric ainda mais depois disso daí. Quando saiu o resultado do GPS, ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer aquilo que ele precisava fazer para ganhar um benefício com isso, né? Sim, totalmente. E aí estamos na sequência, o Cisso vai até a construtora, descobre que o Afonso, o dono lá, que é o filho do Antunes, é o próprio filho do Antunes, o filho do Corpo Seco, revelou que foi ele que liberou, o Corpo Seco liberou o espírito do próprio pai. E aí vamos para a grande sequência do final deste episódio, que é uma grande sequência mesmo, ela é muito boa, que a Inês e a Camila encontram o Iberê, chegam lá para avisar sobre o Corpo Seco, só que a Luna
com o corpo seco já tendo dominado ela, já tinha chegado lá. Ela já estava adiantada. E aí o corpo seco tenta sugar a alma do Curupira, mas o Isaac, o Saci, intervém, se bota na frente, vira uma loucura e o nosso Isaac acaba morrendo. Infelizmente, acaba morrendo. Então, foi a cena que mais despedaçou meu coração, porque eu sou muito fã do Isaac, mas preciso trazer uma teoria aqui para vocês. Meu Deus. Vamos lá. Muita gente, inclusive eu, acredita, na verdade eu quero acreditar, né? Perfeito. Que o Isaac pode ter sobrevivido por alguns motivos. Eu falei lá no comecinho quem deu a vida para quem. E quem deu a vida para o Isaac foi o vento. Mesmo quando ele estava ali caído no colo do Iberê, o vento continuava soprando. É verdade, tem o redemoinho, né? O redemoinho continuou soprando com ele caído e levou ele embora depois. Aí você pensa, ué, mas ele não ficou com o olho todo branco? Só que logo depois, quando o corpo seco ataca a Camila, ela também fica com o olho todo branco, Sim. mas quando a Inês chega, ela sobreviveu. E em nenhum momento as entidades que estão com o Isaac falam, meu Deus, ele morreu. Só mostra o Iberê segurando e chorando muito. Aí vem a Cuca, coloca a mão na testa dele e logo em seguida vem o redemoinho e leva ele embora. Então, eu sei que o povo pode falar, mas sem corpo, sem morto, mas teve corpo. Só que também não teve tanta certeza de que o corpo estava morto de verdade. Não, e a gente já viu nos trailers da segunda temporada a questão lá do santuário. Numa dessa foi todo mundo para esse santuário lá em Belém do Pará reviver o Isaac, reviver a Camila. A Camila não, o Tutu, né? Reviver o Tutu e etc. Enfim, a gente quer muito ver as outras entidades, né? As primeiras. Porque, por mais que vá aparecer novas entidades, inclusive vejam o nosso review aqui no canal, a gente se apegou desde a primeira temporada. Então, a gente quer saber o que aconteceu com elas também, né? Eu tô lá torcendo muito pra gente rever o Isaac, porque ele com certeza é o meu fave. Bom, aí no final desse episódio a gente já vê que o corpo seco sai da Luna no momento do abraço ali. Ele sai da Luna e entra no Eric. Até eu acho que nesse ponto, para pegar um corpo físico mais forte, onde ele pudesse de fato batalhar. O corpo da Luna era um corpo de uma criança, não tinha muito o que fazer. Bom, chegamos aqui ao último episódio de Cidade Invisível, que é um grande episódio. Muito bom episódio. Descobrimos logo no início, assim, no primeiro minuto, a gente já descobre que foi o Antunes que matou a família inteira do Iberê, do nosso Curupira. E aí... Senhor Salles, Diego Antunes, não gosta nem de bicho, nem de floresta, nem de índio. Pois é, o nosso Salles aí. E aí a gente vê na sequência que o Iberê segura o corpo do Isaac, suposto corpo do Isaac, enquanto o vento continua soprando, leva o redemoinho, leva ele, como a Carlinha já tinha citado logo atrás aqui no nosso vídeo. E aí a gente vê logo na sequência que o Iberê entra em contato com a Terra e ali, quando ele entra em contato com a Terra e entra em contato com a floresta, ele recupera os seus poderes. É uma cena muito bonita também. Aí temos uma cena logo na sequência que a Camila, coitada da Camila, ela liberta o Eric sem saber que o corpo seco estava dentro dele. O Eric tinha sido preso ali logo depois do episódio 6, no final do episódio 6. Preso porque a Márcia chamou a polícia tentando ajudar. Cara, a Márcia era fogo. Ela tentando ajudar só atrapalhava, coitada. Pois é. Temos na sequência o João, que é o filho do Cício lá, né? Que estava ajudando a galera da construtora, da empreiteira. Ele se arrepende e ele decide lutar pela preservação da Vila Toré. Também é uma recuperação de personagem bem interessante que acontece aqui. Corpo Seco ataca a Camila. Na realidade, o Eric, né? Que tá com o corpo seco dentro de si, ataca a Camila. E o Eric, ele volta, ele recupera a consciência quando ele ouve o grito da Luna. Duas coisas muito importantes aqui, Carlinha. A Camila é morta, teoricamente, né? Porque ela é atacada pelo corpo seco. E o grito da Luna. Tem sido construído durante toda a primeira temporada o grito da Luna, né? E a gente já viu a Rasga Mortalha no segundo episódio, que deve ser a Letícia Spiller, né? Misturado com a Matita Pereira. Só que o grito da Luna pode ter alguma coisa, um contraponto ao grito da Rasga Mortalha. Então a gente não sabe o que vai ter nessa segunda temporada. Mas o grito da Luna tem sido construído o tempo inteiro aqui na primeira temporada. Sim, só aqui você tem recaps com teoria, tá? Já entregamos várias aqui para vocês.
Pois E é. eu acho muito legal que eles trabalham a conexão espiritual que existe entre o Eric e a Luna, porque eles estavam distantes, não tinha como ele ouvir fisicamente o grito. Foi algo, uma conexão maior, e eu acho que isso também vai ser muito importante para a Luna conseguir localizar o Eric na segunda temporada. E aí temos a sequência do irmãozinho do Eric nascendo, a Fabiana dá a luz ao filho do Manaus. É uma cena, aliás, bem bonita, assim. Acho que ela Muito conseguiu ficar linda. muito bem O feita ali. Botinho. O Botinho, simplesmente o Botinho. É... E aí, vamos para a sequência final de Cidade Invisível. Dentro da floresta, o confronto entre o Curupira e o Corpo Seco, no Eric ali, né? Então vemos o Eric e o Iberê, um do lado do outro, batalhando ali. E aí temos uma outra cena que ficou muito famosa na série, que é a Cuca, a Inês, vindo como borboletinha. Na hora que o Eric vira, ela entra na cara do Eric e faz ele ver todas as maldades do Corpo Seco. É uma cena lindíssima, Carlinha. Belíssimo, belíssimo. Eu sou apaixonada por essa cena. E aí, no final, a cena que todo mundo que estava assistindo fez um meu Deus, que é o Eric se mata. O Eric se mata ao final da primeira temporada para expulsar de si o Corpo Seco e acaba encontrando a Gabriela num outro plano, né? Sim. Eu acho que na cena do mar, o Eric não tinha morrido, que ele sobreviveu mesmo aos encantos da Camila. Mas dessa vez ele foi de arrasta para cima, a Gabriela chegou lá e arrastou ele para baixo de novo. Pois é, devolveu, né? Devolveu ele. Devolveu. Não a Gabriela em si, né? Tipo, a entidade, a natureza, enfim, qualquer Sei. coisa, qualquer força maior sobre a figura da Gabriela, dizendo Não que ele chegou a ainda tua hora tinha. ainda. Exatamente, que agora ele era um deles. Então, eu tô super ansiosa para saber qual entidade ele vai ser. Pois é. Porque E aí depois a dessa série... briga toda, ele não vai virar um boto, cara, não é Não tem possível. como. Vai ficar comendo casada por aí, né? Exatamente, não vai ser esse superpoder do Eric, a gente se recusa. E aí a série termina com o Curupira levando o corpo do Eric no colo e as outras entidades indo atrás deles. E aí já temos o trailer da segunda temporada, a gente vê que o Eric tá lá, eles estão em Belém do Pará. Você tá vendo algumas imagens aqui do trailer agora, e aí a gente vê como é bonita toda a parte do Pará e várias entidades novas teremos nesta segunda temporada, né, Carlinha? É a Mula Sem Cabeça, é a Matinta Pereira, a Rasga Mortalha, tem chance de ter lobisomem, tem As chance de ter um monte. cobrinhas, Maria Caninana e Norato, Nossa, é verdade, é verdade. uma Temos também. Então, galera. o folclore brasileiro será ainda mais ampliado nessa segunda temporada. Expectativa para a segunda temporada, que está saindo hoje. E vamos assistir, vamos maratonar, tentar ver logo para conseguir falar dessa série, né? Nossa, como diria Paula Toller, eu vou contando as horas. Doida para maratonar, porque vai ser uma mega série. Eu só espero que eles entreguem a mesma qualidade que entregaram na primeira, apesar das coisas que a Netflix teve que lidar nos bastidores e tudo mais. É uma grande série e eu tô com a expectativa lá nas alturas. Com certeza. E se você está com a expectativa lá nas alturas, assim como a Carlinha, você vai fazer o quê? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber tudo de Cidade Invisível que a gente está lançando aqui no Colmeia. Eu posso te garantir. Você viu, nesse vídeo aqui, a gente fez completinho, o que foi a primeira temporada, o que temos de teoria para o futuro da série, e tenho certeza que a cobertura do Colmeia de toda a temporada de Cidade Invisível vai ser profunda e gigantesca. Não sou só eu e a Carlinha que somos fãs de Cidade Invisível no nosso time. Tem muita gente fã também, tenho certeza que você vai gostar muito Lá do no nosso trabalho. TikTok apareceram vários fãs da série, o vídeo de entidades de Cidade Invisível bombou. Inclusive, segue a gente lá também nas outras redes sociais, é Colmeia em todos os lugares. Segue a gente no TikTok, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram. Se você der mole, abriu a geladeira da sua casa, o Colmeia está atrás da garrafa de água. Então, tome muito cuidado. Estamos em todos os lugares, hein? É isso, É isso galera. aí. Então, repetindo, curta, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Beijo.